Boa noite. A gente vai começar aqui a conversa. Nós vamos começar pela Cássia, que é aqui da sociedade, depois nós vamos ouvir o Neif. Cada um, mais ou menos, pode falar uns 15 minutos, e depois o Paulo, que é o diretor do filme, que não é o Pedro, o nome está errado, mas é justa a causa, porque o Pedro é o filho dele, então ele não vai ficar muito bravo da gente ter errado o nome dele, né? Mas é Paulo, não é Pedro. Vamos começar? Eu sou a Luciana e eu que vou coordenar a conversa. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês aqui. Quero agradecer a Luciana, a nossa diretora da comunidade, do setor de comunidade e cultura, pelo convite e pela ideia de fazer essa mesa tão interessante, né? Em que eu acho um privilégio de estar aqui, viu, Luciana? Porque do lado nós vamos ter o jornalista, que talvez faça uma apreensão mais sociológica, social, não sei, vamos ver. E o fato de ter o diretor que ele chegou a isso, as questões que você tem, como você se sentiu no final do filme ou durante a realização do filme, quais as questões que você se colocou, né? Então, já fiz as perguntas para você. Então, eu vou fazer o meu recorte, eu penso também que cada um aqui vai ter o seu recorte e a sua interpretação, né? Também tem outra piada dos analistas, que quando você junta dois analistas, você logo tem duas escolas de psicanálise, da IMEL. Então, primeiro me chamou muito a atenção o subtítulo dessa mesa, a relação do subtítulo, que é a subjetividade contemporânea e o mal-estar na civilização, muito entrelaçado com o filme do Pedro Malasates. Ali no filme está colocado como o eu contemporâneo, uma vez constituído, lida com as questões impostas pela civilização em relação à ética, no controle dos impulsos e em relação às questões da finitude do ser humano. Aparentemente, esta última finitude do ser humano não é uma questão que se coloca no mundo contemporâneo. No entanto, subliminarmente, é uma realidade gritante, exposta na nossa obsessiva busca pela juventude. Nós não experimentamos a morte como nossos antepassados, com medo e recorrendo aos deuses e mitos. Enfrentamos de um modo positivista e cientificista, que vou comentar adiante. O recorte que fiz do filme para aqui discutirmos leva em conta duas questões fundantes do ser humano: o embate com a factualidade da morte e a astúcia como forma de driblá-la. No Ocidente, conhecemos esse recurso para a sobrevivência dos humanos desde a mitologia grega. Voltemos no tempo. Lá nos confins do reino do Hades estão as três moiras, as parcas no latim, né, como estão no filme, as irmãs que determinam o destino tanto dos deuses quanto dos seres humanos, e são as responsáveis por fabricar, tecer e cortar o fio da vida dos mortais. São elas Cloto, Láquesis e Atropos. Cloto é a que tece e estimula o fio da vida a iniciar sua trajetória. Está bem caracterizado isso no filme, né? De um modo lindo. Láquesis avalia as dores e as provas que caberão a cada ser, distribuindo entre os homens seus respectivos destinos. E Atropos, a que tem o poder de romper o fio da vida com sua tesoura encantada. E entre os romanos são conhecidos como parcas, né? Essas três personagens míticas estão representadas no filme em belíssimas imagens realizadas com efeitos especiais. Os fios da vida, entrelaçados poeticamente, nos elevam e nos transportam para o outro mundo, o mundo dos sonhos.
Esse momento do tecer a vida e o destino das pessoas no filme é bastante vivo, animado. Observamos que Hades, o deus do mundo inferior e da morte, vai conversar com elas e pedir que interfiram nessa ação de trazer Pedro para o reinado das trevas. São mulheres poderosas que detêm o destino dos homens, dos deuses também, não só dos mortais. Atropos é contra essa ideia, não quer alterar o curso dos seus fios, e vemos no final do filme que ela vence. O fato é que Hades está cansado da sua função e escolhe Pedro como substituto. Ora, como Pedro é mortal, e como registrou Homero na Ilíada, Hades é o deus mais odiado pelos mortais. Claro que ele não gostou nada, né? E daí o Pedro não gostou nada, né? E daí a segunda colocação importante do filme: como driblar a morte? Já vimos que esta questão é o embate que nos torna humanos. Nós temos consciência de que um dia ela, a morte, virá, e este fato da finitude todas as culturas tentaram resolver a seu modo, resultando daí a criação dos deuses, dos mitos, das religiões, das crenças medievais e, finalmente, as crenças do século XXI, as do homem cientista. Então, hoje, como deuses de letra minúscula, temos a ilusão de que podemos driblar a morte com oferendas e sacrifícios, não de animais, mas o sacrifício de nosso próprio corpo, através de dietas, exercícios na academia e também de trabalho, que no mundo atual mais parece trabalho de escravos do Egito erigindo pirâmides, com pouco lazer e principalmente sem contato consigo próprio. Trabalhamos mecanicamente para poder consumir. Voltando, como Pedro é malas artes, das artes más, que aprendeu na vida terrena da roça e colocadas gentil e ingenuamente no filme, está posta a questão: como Pedro vai vencer esse duelo? Com astúcia, claro. Esse tema reverbera em muitas situações no filme, repetindo-se em vários níveis de significação, o que dá mais força ao tema. Vamos falar de dois. De um lado, o inexorável está representado no patrão explorador, e vamos ver que Pedro consegue safar-se. Diante do aprisionamento de Pedro, pelas circunstâncias de sua vida cotidiana, resta-lhe a esperteza, sua única arma para ter uma condição de senhor de si, de subjetividade que deseja. E aí temos o elogio da inteligência humana, tentar dar o drible no todo-poderoso empregador. Por outro lado, para além da vida terrena, a mesma questão se coloca: dar o drible no rei dos mortos, que o quer como substituto. O filme, nesse momento, se apoia tanto na mitologia grega, quanto na mitologia de nosso homem rural brasileiro, que é o da esperteza ingênua, aprendida na escola da vida. Diante da finitude da existência humana, o ser humano cria imagens, ficções, narrativas, como essa dos gregos e a do filme, no que fica claro que a inteligência humana nos provê do mundo da fantasia, essa mágica que remove montanhas, que mata os opressores e que nos devolve o ser desejante. Nos primórdios, a criação de deuses, especialmente na primeira grande civilização dos antigos egípcios, a ideia de que a vida continua após a morte, permitiu driblar a finitude, com a criação de rituais, com o trabalho de construção das pirâmides, o que resultou em enorme desenvolvimento da matemática, da astrologia, da arquitetura, do calendário, da agricultura. Então, ao driblar o problema da finitude, o homem criou o desenvolvimento e descobriu que, através de sua obra e de sua ação, mantém-se infinito. Outra questão que envolve a subjetividade do sujeito, na linguagem moderna, o ser desejante, é a relação entre o bem e o mal, a ética, importante característica dos humanos. Qual a distância entre a astúcia e a maldade?
Nos gregos, vamos encontrar em Ulisses, na volta a Ítaca, um momento muito especial em que Ulisses usa da artimanha, da esperteza, que é quando, diante do rei dos Ciclopes, este, ao perguntar-lhe como é seu nome, Ulisses ardilosamente diz: meu nome é ninguém. Após algumas peripécias, quando fura o ouro do Ciclope para defender-se aos seus marinheiros, e após a chegada dos outros Ciclopes, quando Ulisses já está longe, estes perguntam ao rei: quem furou o seu olho? E ele diz: foi ninguém. E com isso, Ulisses, no século V a.C., safou-se de ser morto pelos Ciclopes. Então, no duelo com a morte, a artimanha. Foi necessária uma boa dose de criatividade e esperteza para que a humanidade se desenvolvesse. No filme O Duelo com a Morte, tem os mais ricos efeitos cinematográficos. A profundeza do reino da morte lá está. Mas surpresa, infinitas luzes se movimentam, representam as almas. Belíssima alegoria, num balé encantador que só é possível nesta arte, que é o cinema. O assustador e o desconhecido, ou Unleash, aqui é transformado em estética, outra artimanha da mente humana. Assim, Pedro, ingênuo, astuto, esperto, engana a morte, produzindo casamento, filhos, desenvolvimento, cultura. O segredo, amor. O amor dos personagens enamorados que, após peripécias, indas e vindas, enganações ingênuas por parte de Pedro, em sentimentos de humana ambiguidade, cria a vida e a perpetuação da espécie. O filme traz uma importante novidade. Usa os efeitos especiais de um modo muito condizente com o tema, não para ações violentas, tiroteio, os famosos filmes de ação, mas para exaltar a vida, a ética e os problemas universais que caracterizam o humano. Assim, no mundo asséptico contemporâneo, foi muito feliz a ideia de situar a trama no imaginário brasileiro caipira e na natureza. Como nossos super-heróis não morrem, colocar a trama na roça cria uma realidade muito moderna do contemporâneo, que é a valorização do ecológico. O filme é um elogio à natureza, à ética, à estética, em última instância, ao humano. Obrigada, Cássia. Lindo comentário. Eu adoro a língua que eles falam no filme, o caipirês, né? O caipirês é maravilhoso. Obrigada, Cássia. Vou passar para o Neif. O Neif todo mundo sabe, porque ele já é nosso habitué aqui, mas ele é colunista, jornalista da Folha de São Paulo. Boa noite. Inspirado nesses voos do Malas Artes, eu resolvi fazer um voo pela história do personagem. Eu estava comentando com o Paulo um pouquinho antes do debate, que é uma história muito mais longa do que a gente imagina, né? O Pedro Malas Artes surgiu entre os povos da Península Ibérica e o primeiro registro que se tem dele é de 1132, ou seja, faz quase 1000 anos. Ele apareceu num livro chamado Cancioneiro da Biblioteca Vaticana, que é um tijolão com 1200 cantigas do período medieval. Então, esse é o momento em que o Malas Artes há um registro formal do Malas Artes como um representante dessa cultura popular que nasceu ali na Península Ibérica e veio em seguida, décadas, séculos depois para o Brasil, né? Eu encontrei dois comentários interessantes de antropólogos importantes sobre o Pedro Malas Artes. O primeiro do Câmara Cascudo, que é também um historiador e
especialmente um grande estudioso do folclore brasileiro. Ele fala o seguinte: Pedro Malas Artes é uma figura tradicional nos contos populares da Península Ibérica, como exemplo de burlão invencível, astucioso, cínico, inesgotável de expedientes e de enganos, sem escrúpulos e sem remorsos. E é interessante porque o outro antropólogo, que é o Roberto da Mata, ele dá ele avança um pouco nessa interpretação. Tem um livro importante dele chamado Carnavais, Malandros e Heróis, e nesse livro há um capítulo todo dedicado ao simbolismo do Pedro Malas Artes. E aí, enfim, são 30 páginas, mas eu escolhi um trecho que eu acho que é especialmente emblemático aqui das opiniões dele sobre o personagem. Ele diz que o Malas Artes é um mestre da inconsistência. E aqui eu acho que a inconsistência não deve ser vista como fraqueza, mas inconsistência como algo flexível, como algo sujeito à dissolução, que está, enfim, como o oposto de sólido, assim. Eu acho que essa é uma definição mais apropriada. E ele continua: seu destino só pode ser entendido quando despimos nossos preconceitos pequeno-burgueses para encará-lo de frente e com coragem, sob a luz forte do seu caráter, que é não ter caráter algum, e de sua mais absoluta consistência, que é ser radicalmente inconsistente. Pedro não renuncia completamente à ordem, mas também não fica na plena marginalidade. Sua escolha, sejamos finalmente claros, é da esfera intermediária. E é interessante esse comentário, porque eu acho que está ligado ao que a Cássia falou sobre até onde vai a astúcia e até onde vai a maldade. Ele fica sempre no meio desse caminho, né? Então, acho que quando o Roberto da Mata fala em esfera intermediária, ele está falando um pouco sobre isso. Aquela zona da inconsistência onde não ter caráter significa justamente o inverso, ser um homem de caráter e nunca, jamais pretender reformar o mundo apresentando-se como grande exemplo. Este, creio, é o paradoxo final dos Malas Artes e dos malandros. Então, quando ele fala que o Malas Artes jamais quer se apresentar como exemplo, essa é uma ideia que o da Mata ele desenvolve ao longo do capítulo. Ele destrincha vários contos do Malas Artes que mostra como o personagem, ao derrotar o patrão, ele jamais toma o lugar do patrão. Ele acaba passando a perna naquela figura opressora, mas ele não ocupa o lugar do opressor. Ele, enfim, toma outro rumo ali. Então, isso é um traço interessante do personagem. E aí, agora, enfim, chegando ao século XX no Brasil, o Malas Artes ele ganhou várias representações, e talvez aqui esteja mais na nossa memória, que eu acho em alguma instância é uma influência para o Jesuíno, o ator que interpretou Jesuíta, desculpa, que interpretou o Malas Artes, que é o Mazzaropi, num filme de 1960 chamado As Aventuras de Pedro Malas Artes.
O Mazzaropi, enfim, a influência do Malazarte está presente em toda a filmografia dele, mas eu acho que esse é o filme em que as referências são mais evidentes, mais diretas. Na literatura, o Malazarte também se espalhou. Então, tem livros do Pedro Bandeira e da Ana Maria Machado que são adaptações do Malazarte. Mas eu acho que o mais conhecido de todos nós é o Alto da Compadecida, cujo personagem principal, que é o João Grilo, é fortemente influenciado pelo Malazarte. Provavelmente o texto mais conhecido do Ariano Suassuna. E antes desses exemplos que eu dei do cinema e da literatura, vêm as óperas. E é curioso pensar num personagem tão popular quanto Malazarte numa esfera que a gente considera mais erudita, né? Então, são duas óperas principais no Brasil. A primeira é de 1911, que foi escrita pelo Graça Aranha, que é um escritor maranhense que participou da Semana de Arte Moderna. E o Graça Aranha escreveu uma versão em português e uma versão em francês. E a primeira encenação da ópera dele foi em Paris. E depois acabou sendo apresentada no Brasil. E a outra, que me parece mais interessante, é do Camargo Guarnieri com um libreto do Mário de Andrade, chamada Pedro Malazarte. Ela ficou pronta em 1932, mas só foi encenada em 1952, ou seja, 20 anos depois, quando o Mário já tinha morrido, inclusive. Então, ele não viu a ópera pronta, ele morreu em 1945, ou seja, a encenação só foi apresentada, se não me engano, no Teatro Municipal do Rio, em 1952. E tem um aspecto que eu acho bem curioso nessa segunda ópera, que o Mário de Andrade escreveu esse libreto logo depois de ter concluído o Macunaíma. E o Macunaíma, enfim, assim como o João Grilo do Suassuna, o Macunaíma também ele apresenta uma influência bastante grande do Pedro Malazarte, e tem um capítulo que é o Tec-Tec, Chupinzão e a Injustiça dos Homens. Nesse capítulo, o Mário de Andrade conta um episódio que é diretamente ligado aos contos do Malazarte. Então, nesse capítulo, a influência fica mais clara, mas, enfim, no livro todo, como se o Malazarte estivesse ali abençoando o Macunaíma. Então, é interessante como uma figura da cultura da Península Ibérica chegou no Brasil e ganhou ganhou tantas versões na nossa cultura. E eu acho que o filme do Paulo, eu acho que ele acrescenta mais um capítulo nessa história rica aí do Pedro Malazarte. Eu não sei se eu cheguei a ler que o Robin Hood é uma versão do Malazarte, porque é o cara que rouba dos ricos, que protege os pobres. Não sei o quão verdadeira essa
versão que eu li na internet. Mas eu vou passar a palavra para o Paulo. Gente, obrigado por terem vindo. Bom, privilégio estar aqui, ouvir essas duas análises interessantíssimas. E acho muito curioso fazer um filme e depois ouvir os comentários que eles suscitam em pessoas tão inteligentes assim. Então, realmente é um privilégio estar aqui. Esse projeto ele nasceu há 30 anos atrás. Nos anos 80, eu estava pesquisando cultura brasileira para fazer uma série de TV, encontrei o personagem Malas Artes, me apaixonei, achei que ele era profundamente brasileiro. E, ao mesmo tempo, eu estava lendo contos de folclore mundial e encontrei um conto de um personagem que enganava a morte girando a cama. Então, não é do Malas Artes essa história. Eu não lembro não achei recentemente aonde está esse conto, em qual livro ele está. Mas era alguma história da Europa, acho que a Europa do Leste, não sei se era Bulgária, enfim, era um conto de um país lá da Europa do Leste, onde a morte era enganada por uma pessoa que girava a cama, e eu resolvi juntar essas duas histórias. Ao mesmo tempo que é muito rico ouvir vocês falando, respondendo um pouco a tua pergunta de como é o processo criativo, tem uma frase do Stephen King, né, o escritor de terror e tal, mas ele é um cara muito inteligente e tem um livro muito interessante que se chama Sobre a Escrita. E ele conta o processo dele de escrita. Ele fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala que você se preocupar com os temas e as questões de fundo antes de fazer uma história é receita certa para a má ficção. Não é por aí. Você não pode pensar o que você quer dizer para depois construir a história. O conteúdo vem de fazer a história. O conteúdo é resultado da história. Então, o processo é você cria as cenas vêm, o processo ele é meio intuitivo, não é muito racional, e é bom que seja assim. Você tem que estar numa nuvem criativa, permitindo a intuição se manifestar. Quando você encontra uma cena que faz sentido, você encontra os pontos fundamentais da sua história, aí você volta e começa a entender o significado daquela história. O que ele fala é que primeiro ele escreve, não lembro os termos agora, mas meio que é com a janela fechada, ou com a porta fechada, e depois quando ele entende, quando ele acha a história aparece, aí ele vai procurar o significado das cenas que ele inventou. E aí ele volta para o começo e reescreve, tirando tudo que não tem a ver com aquele significado. E realçando cenas e conteúdos para que o significado se constitua. Mas ele não pode existir a priori. Então, é interessante essa coisa do processo. Por isso que é muito gratificante ouvir as análises, porque eu não tinha nenhuma dessas análises. Elas não fazem parte do processo. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo e vai em frente. Depois você volta atrás e recomeça. E isso lá nos anos 80, quando eu inventei a história, eu resolvi juntar essas histórias de culturas diferentes, foi mais ou menos assim, nessa névoa, sem muita clareza, mas intuitiva. Isso que eu acho fascinante do processo de fazer arte, né? Não deve ser racional mesmo, a princípio, né? Mas eu queria mais provocar o debate, eu queria abrir a palavra para vocês. Tem um outro microfone, será? Deixa eu só comentar uma... Você pode ir um microfone, por favor? Tem uma questão que eu acho que vale a pena comentar, só um segundinho antes de você fazer a pergunta, que vocês não comentaram na análise de vocês. Para mim, a grande questão por trás
do filme é a questão da liberdade. É um filme sobre a liberdade. Então, se você olhar todos os elementos da história, tudo que gira em torno do Malas Artes está aprisionando ele de alguma maneira, e ele tem que ser o esperto para conseguir se libertar da morte, antes de tudo, que quer aprisionar ele por 2000 anos, tá querendo, né? É uma prisão de longo prazo. As próprias parcas que querem controlar o destino dele, então tem a profecia de quem é, ele está envolto naquele destino, e no final elas dizem: enganou a morte, enganou a gente também. Então ele escapa dessas instâncias de aprisionamento superiores ou místicos. E também no mundo terreno, ele tem o irmão da Áurea, que quer escravizar ele fisicamente, e ela que quer prender ele no casamento. Então, são vários sistemas de aprisionamento, e a esperteza dele é para escapar dessas armadilhas, né? Isso que unifica histórias tão diferentes. Diga lá. Posso falar? Claro. Eliana Racha, aqui da Sociedade de Psicanálise de São Paulo. Eu quero agradecer muito à mesa, Luciana, pela iniciativa de trazer esse filme, que nós temos tantas atividades aqui na Sociedade que realmente, às vezes, a gente não consegue se deter muito. Eu fico muito feliz de estar aqui e de ter visto um pedaço, que agora eu vou ver ele todo desde o começo. Mas eu fui, e os comentários, tanto da Cássia quanto do jornalista Neif Haddad, porque pegam assim por vias assim bastante diferentes, né? E muito instigantes também. E o que me chamou muito a atenção foram os efeitos todos pictóricos que eu peguei no fim, cênicos e maravilhosos, estéticos, de uma beleza, assim, realmente eu fiquei muito impactada com isso. Os movimentos e essa coisa toda diante do Pedro Malas Artes. Então, eu achei assim, extremamente feliz. Parece que um caminho que foi feito, né? Mas o que eu queria comentar com vocês mesmo é partilhar uma lembrança que eu tive aqui, enquanto eu estava vendo o Pedro Malas Artes, que é muito interessante, faz muito eco com o que vocês estão falando. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu tinha uma avó muito brasileira, muito do interior, que gostava de me contar história. E eu adorava as histórias que ela me contava. Mas, nessa idade dos 6, 7 anos, eu gostava mais de história de princesa, que eu via figura, que eu via, como no filme, voava, ia para outras dimensões, essa coisa toda envolvente, que eu podia fantasiar. E a minha avó contava também, mas ela adorava contar o Pedro Malas Artes. Então, e eu não gostava tanto de escutar o Pedro Malas Artes com essa idade. E eu não sabia muito bem por que era, mas era um assunto, um tema, um conteúdo que nunca me chamava muita atenção. Mas aí, vendo, eu juntei a coisa toda, e, no fim, o mais interessante é porque era minha avó que gostava, minha avó, uma senhora do começo do século, que adorava contar a história do astuto, que eu acho que ela mesmo tinha grande prazer em poder trazer esse personagem, que devia lhe dar muita liberdade. E eu acho que ela queria ensinar para a neta alguma coisa por aí. Acontece que me incomodava, porque ele estava sempre, como o jornalista falou, ele era inconsistente. E, naquela época, aos 6, 7 anos, eu via que eu acabava a história e eu não podia fazer as coisas que o Pedro Malas Artes fazia, porque o sistema na minha casa era muito rígido e não me permitia
ter o Pedro Malas Artes como modelo, ou como uma imitação. Então, eu ficava extremamente incomodada com essa história. E a gente, pensando psicanaliticamente, realmente, é a fase toda do superego, com os modelos, as ordens todas, né? E não dava para sair. Então, quando eu comecei a ver tudo isso e vi o filme, eu falei, puxa, mas que bom que, na verdade, a minha avó queria me ensinar a esperteza. Eu não podia fazer a esperteza. Então, era passado, devia ficar, mas realmente eu não podia agir daquele jeito. Então, me aborrecia muito a história do Pedro Malas Artes. E quando eu vi aí no filme as saídas todas que tinham, os voos que eu falei no começo, e essa liberdade, daí eu me senti muito bem com o Pedro Malas Artes dos meus 6 anos. Meus parabéns, gostei muito. Eu gostei muito do filme e das apreciações. Eu acho que foi cada vez ficando mais rica a partir da apreciação da Carla, Cássia, o Neif, e também com o seu depoimento sobre o processo de criatividade, que eu acho que acredito que é assim mesmo, né? Primeiro a gente sonha, depois realiza, depois vai juntando significados, mas se no momento do sonho a gente quer dar muito sentido e sentido de realidade, a coisa não sai, né? Um personagem que me chamou a atenção e que vocês não comentaram foi o Esculápio. O Esculápio, que eu saiba, está ligado à figura da medicina, né? E eu acho que é interessante essa figura, porque ele quer sempre lutar também contra a morte, mas eu acho que é uma figura assim que a gente pode pensar com uma moralidade não muito íntegra, querendo ganhar do Malas Artes, querendo, com medo que o outro fique no lugar dele. E eu tenho pensado muito na questão da morte, né? Outro dia eu vi uma pessoa falar, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de não morrer. E eu acho que é o que a medicina está apresentando atualmente, né? Com todos os desenvolvimentos, com as próteses, com tudo isso, parece que está meio complicado de morrer. E os velhinhos deveriam estar muito preocupados com isso. Eu estou. Obrigada. Boa noite. Sim, meu nome é Graça, eu sou daqui da sociedade, comecei esse ano. Eu fiquei encantada com o filme. Eu até me emocionei bastante, porque a primeira história, quando ele tampa o cocô do cavalo, né, eu escutei da minha mãe. Minha mãe contava isso para nós. Minha mãe ficou viúva com 6 filhos, 5 homens e uma menina. Eu sou do 2º matrimônio. E eu acho que ela tinha uma necessidade de passar um pouco de esperteza para os meus irmãos. E ela contava muitas histórias. E, antes de vir, eu até comentava com uma amiga minha, eu falei, nossa, eu lembro de tantas histórias do Malas Artes. Ela falava, mas Malas Artes não era Mazzaropi? Eu falei, não, Mazzaropi acho que foi uma tentativa de resgatar alguma coisa desse Malas Artes, porque eu realmente nunca vi nada dele, a não ser quando minha mãe contava quando a gente era criança. E, assim, eu fiquei pensando, a minha família era uma família do Nordeste que foi para Goiás, e havia, entre muitos dos que foram para Goiás ou para Brasília, havia muito apelo para a figura do Malas Artes. Eu acho que era um pouco talvez para evitar essa opressão, né, que trazia. Eu fiquei tentando pensar aqui nos recursos que eles tinham,
né, para pegar um modelo de uma figura que ele traz aí muito bem nesse filme, que eu acho que muita gente deve ter assistido e deve ter saboreado muito esse ganho, que eu acho que essa figura do Malazarte deve ter dado nesse desenvolvimento da sociedade em algum tempo. Realmente sai um pouco dessa opressão com essa esperteza, talvez não com a maldade mesmo, mas com essa esperteza, né? Buscar um jeitinho, não ficar ali como um escravo. Obrigada, eu achei fantástico. Oi, eu sou a Silvia e queria agradecer os comentários também, dizer que eu gostei muito e gostei muito do modo como você entrelaçou as mitologias, como a Cássia falou, né, da questão, né, do bastão de Esculápio, né, que é da medicina, é um bastão que cura, né, que traz a vida de volta, e pensar que ele é um infrator apaixonante, né? A gente adora ele, acaba adorando, até a namorada não resiste, né? E da questão da ética, né? Quando eles estão jogando truco, o cara vai pondo todo o dinheiro, ele fala, põe o relógio, ele fala, não, coisa de estimação eu não quero, né? Isso eu achei muito bonito. Ele tem a ética dentro de toda a malandragem de quem que ele vai sacanear, né? Então eu achei muito bonita essa sutileza, assim. E outra coisa, quando você fala do processo criativo, acho que é um pouco como os analistas trabalham também, né? Quando você fala que vai construindo, se faz o caminho ao caminhar, né? Você vai fazendo e vai se inspirando e não tem uma pré-concepção do que vai ser, né? E eu achei interessante, porque eu acho que é um jeito de escrever também. A gente vai se enchendo de ideias e depois vai tirando e vê o que sobra, né? Então, achei muito divertido e plasticamente muito bonita as velas subindo, descendo. Eu me vi pensando, nossa, isso é o céu ou o inferno, né? Daí eu falei, não tem nada a ver, mas assim, era muito bonito a morte, porque eu juntei a morte com o diabo, de repente. Eu falei, não tem nada a ver com isso, é a morte em si, né? Então, obrigada, foi muito bom. Conta um pouquinho essa coisa da ética, porque vocês dois apontaram a questão do qual é o limite entre a esperteza e a maldade, né? E pelo Malazartes mais histórico, ele era bem cruel. Eu li vários relatos em que ele era nem um pouco ético, né? Ele chegava a ser cruel mesmo. Mas no filme eu quis suavizar isso e fazer ele rejeitar o relógio. Não é na cena, a coisa do relógio não é na cena do carteado, é na cena do cocô, onde ele está negociando e está enrolando o cara e fala, não posso aceitar coisa que é de afeição. Eu fiz para mostrar um limite ético dele, mas muito com o objetivo contemporâneo de trazer para o nosso mundo um pouco da ética, porque a ética está um pouco escorregando aqui, né? E por isso eu quis construir esse Malazartes com esse limite ético. Ele é esperto, ele é malandro, mas de certo ponto ele não passa. Talvez não seja fiel ao Malazartes de 1000 anos atrás, mas eu achei que é o que cabia na nossa sociedade hoje em dia. Eu sou a Mariana, eu sou educadora, sou doutoranda em psicologia educacional e me interesso muito por literatura infantil, né? E como educadora também. E eu li muito Malazartes para os meus alunos e li muito Contos de Enganar a Morte. Né? Até tem um livro com esse nome, do Ricardo Azevedo, se não me engano, que é uma coletânea de contos de enganar a morte. E um deles é justamente o da cama, que eu pensava que era uma história nossa, mas você está trazendo que vem de outros lugares. Quer dizer, isso é comum, né, nos
nos contos folclóricos, né? A gente ouve a mesma história aqui e do outro lado do mundo, né? E não sabe qual surgiu primeiro, né? Então, eu só queria falar desse depoimento, né, dessa experiência que eu tive com crianças, e que Malas Artes criava um certo incômodo ler. Talvez eu tenha lido essas versões que você citou, né, da Ana Maria Machado, eu não lembro exatamente, que talvez já sejam mais suavizadas do que o antigo Malas Artes, mas, de qualquer forma, gerava um incômodo, porque, em ambiente educativo, como que você vai tratar, né, um personagem com tanta densidade, na verdade? Eu acho que apesar dele ser não ético, né, ele é denso, ele traz muitas perguntas, né? E eu nunca soube direito trabalhar com esse personagem, mas eu continuava trabalhando, eu achava importante, sem saber muito bem por quê, né? E as crianças se sentiam incomodadas, às vezes elas riam, né? E eu achava que, de alguma forma, isso era produtivo, né? Aliás, outro tema que é do meu interesse, eu estudo o humor na literatura infantil, né? Eu estou para concluir minha tese, e esse personagem traz humor, né? Ele mexe com a gente por essa via também do tragicômico, né? E os contos de Enganar a Morte, né, que você acabou juntando de uma maneira maravilhosa. Também eu achava importante ler para as crianças, né, e elas gostavam muito, porque eu acho que essa esperteza é um desejo que a gente tem, né? É uma coisa que está presente no inconsciente. A gente, de alguma forma, a gente não vai enganar a morte, mas a gente tem que sobreviver, né? E tem que ser esperto para isso. Então, assim, meu depoimento é esse, que eu sempre tratei desses temas como educadora. Não acho fácil, e talvez isso que tenha me atraído aqui, para eu refletir mais sobre isso. Mas, hoje em dia, as crianças não têm muito o avô, a avó para contar essas histórias, né? O educador acaba muito fazendo esse papel, né? Mas eu lia, eu não criava debates, né? A não ser que as questões fossem suscitadas pelas próprias crianças. Mas o meu objetivo não era criar um debate ético, né? Apesar que, algumas vezes, eu lembro dessa questão ter surgido espontaneamente, né? Mas eu acho que é de uma riqueza extraordinária o tema do filme. Então, eu queria parabenizar. Queria falar. Você quer falar um pouco agora? Não, eu ia falar que, sim, tem um aprisionamento, como você falou, da liberdade, né, que é a própria morte. Isso já, a questão do finito, né, isso já é uma prisão, o fato de você saber que vai, enfim, que tem o finito. E a sabedoria é como driblar esse finito, né? Acho que eu tentei falar isso. Então, a forma que eu acho que a gente tem... Não, daí a importância da esperteza, né? Nós temos que ser espertos para viver a vida. Às vezes, você precisa contar uma mentira branca, precisa dar uma disfarçada aqui, não falar o seu nome, igual Ulisses ali. Então, a criança tem que aprender isso. Essa ideia de que as crianças são educadas no politicamente correto, de repente caem na vida e tem o chefe, tem não sei quem, e ficam ali meio abobados, né? Quer dizer, politicamente correto acho que é mais para a mídia, viu? Na vida não dá. O Paulo falou sobre essa questão da liberdade. Eu achei um trechinho interessante aqui de novo, do Roberto da Mata, que ele fala o seguinte: Pedro Malas Artes é um malandro e, como tal, prefere continuar sua vida de andanças, logros e aventuras, uma existência social individualizada, a ficar preso a criados, gado e bens de produção, pois fatalmente recriaria a opressão do velho fazendeiro. Então, é interessante porque
ele não tem a pretensão de se tornar de ocupar o papel do fazendeiro, e também não pretende ocupar essa posição do herói, da figura edificante, né? Ele não quer se tornar um exemplo, definitivamente. E aí, sobre já emendando com o aspecto da crueldade, eu acho que além de uma pitada de crueldade na cena do chapéu, ali do começo, eu acho que tem uma certa crueldade no tratamento em relação à namorada, né? Acho que ele deixa claro para ela que, enfim, não vai se deixar prender, e ela o tempo todo iludida, até que no final ele acaba reavaliando. E sobre a identificação, eu acho que o personagem, acho que foi você que falou, eu acho que é um personagem bastante interessante, entre outras razões, por essa espécie de zigue-zague que ele nos leva. Assim, eu fico pensando que a gente está o tempo todo se identificando, se afastando dele. Enfim, sou eu, não sou? Até que ponto eu faria isso, não faria? E então eu acho que ele tem também essa riqueza de provocar na gente essa contradição, até que ponto a gente se identifica ou não com ele, né? Desculpa. Esse comentário da Silvia Pupo foi muito interessante, porque a análise funciona desse jeito. Por isso que eu te perguntei do processo criativo, né? Como a análise é um processo criativo, você não pode chegar nunca diante do paciente com as teorias prontas na cabeça, né? Claro que você tem as teorias já dentro de você, mas as coisas vão acontecendo ali, né? E no final, às vezes no fim da sessão, é que você vai ter o fio, né, que te leva até o começo ali, parece uma coda, né? Você chega aqui e se refere ao começo. É isso que eu ia comentar. Eu queria lembrar que as histórias infantis, a partir de meados do século passado, elas são adocicadas, que anteriormente os contos de fada tinham uma brutalidade, os castigos eram terríveis. Os castigos na Idade Média já eram terríveis mesmo. É a partir, segundo Peter Gay, da Revolução burguesa, da era vitoriana, que os castigos passam a ser diferenciados no sistema jurídico, inclusive. Uma criança que roubava uma maçã, ela tinha o mesmo castigo que um adulto que tinha matado uma pessoa, até que, a partir da era vitoriana, os castigos passam a ser mais amenizados. Cada delito tem uma pena, né, especial. Outra coisa que eu queria falar, já vou passar a palavra para você, é que o nosso imaginário, o nosso malandro é o Malas Artes, né? Todo brasileiro tem um malandro dentro de si, ou pelo menos mora um desejo de malandro, né? Qual é o limite, eu também não sei. Mas que eu acho que a gente tem, a gente tem. Por favor, fala seu nome. Meu nome é Evandro, eu sou publicitário. Eu acho o seguinte, o que o Roberto da Mata coloca ele coloca o Pedro Malas Artes no contexto do malandro. O malandro, na verdade, é uma estratégia de sobrevivência, ou seja, é alguém que está entre o mundo da marginalidade e o mundo do trabalho. Então, na verdade, o Pedro Malas Artes ele representa esse quadro, e não é à toa que ele foi com astúcia incorporado ao nosso imaginário, porque ele faz sentido com a nossa realidade. O cruel, a falta de ética não está no Pedro Malas Artes, está na sociedade que faz ele assim. Eu acho que a leitura correta é essa. Eu não vejo crueldade nenhuma.
A verdade é que você não tem outra forma de sobreviver a não ser se colocando nessa situação do malandro. Você está fingindo que você está fazendo uma coisa, você está fazendo outra. Então, eu acho que o Pedro Malazares, ele representa isso. E não é à toa que ele entrou no nosso imaginário. Ele entrou no nosso imaginário porque não temos outra saída. É essa que é o negócio, eu acho. Sabe? Eu acho que, na verdade, eu acho que é a análise que o Roberto da Mata faz. É essa análise que ele faz. Ele tira do campo do individual isso tudo. Então, eu acho que, na verdade, é isso. Na verdade, o filme também trata dessa luta contra o destino, né? Quem é que manipula essas cordas? Seriam elas ou seriam nós todos, né? Então, eu acho isso. Eu acho que, na verdade, eu acho que a gente deveria sair um pouco dessa questão da crueldade dele. A crueldade não está nele, a falta de ética não está nele. A falta de ética e a crueldade está quem impõe esse tipo de condição de vida. É isso. Arthur, eu sou psiquiatra do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Eu gostei tanto do filme, quanto gostei muito das exposições, das análises. Eu ganhei minha noite vindo aqui. Eu queria dizer assim, que o Pedro Malazares, ele sofre todo tipo de pressão de forma a ser preso, sendo que, para ele, a prisão é a morte. Até aí está certo. Agora, lembrar que a imortalidade também pode ser uma forma de prisão. Existe um quadro psiquiátrico chamado delírio de Cotard. Cotard foi o autor que descreveu, onde existe uma depressão tão grave, que o paciente delira que ele está condenado à imortalidade para passar a eternidade pagando os pecados dele. Ou seja, não tem fim. É um quadro extremamente dramático. Isso por um lado. Por outro lado, quando o Paulo falou do leste europeu, me veio a imagem de um outro morto que escraviza e condena à imortalidade, que é o vampiro. O vampiro faz exatamente isso. Aí vem uma sugestão. Tá? Como o vampiro participa frequentemente de comédias, e a melhor que eu vi de vampiros foi A Dança dos Vampiros, do Roman Polanski. Então, e como a gente está na época das franquias de filmes, eu proponho você dirigir depois Pedro Malazares enfrenta Drácula, e mantendo a Isis Valverde. Eu queria lembrar vocês que esse filme é o filme que teve a maior verba, o maior investimento em efeitos visuais, como é que chama? Efeitos especiais. É tecnologia brasileira. Nunca antes a gente havia feito um filme com tantos efeitos especiais e ficou essa maravilha. E como a Cássia falou, efeitos especiais no Hades, né? Não é um carro perseguindo o outro, nem nada. Rapidinho aqui, eu abri a mesa falando da ética, né? Que hoje nós temos uma falta de ética muito grande e que o Pedro Malazares também está nessa linha. Agora, a diferença que eu estava aprendendo hoje é que o Malazares não quer chegar a nenhum poder, nenhum posto de poder, diferente dos Odebrecht da vida, essas pessoas assim. Ele só quer ficar na marginalidade, ou não quer ficar em nenhum trono, em nenhum lugar. Isso eu estou aprendendo hoje, mas eu estava pensando, como é que foi, Morelli, que você pensou nessa questão de fazer esse filme hoje, já que há 30 anos você está preparando, vamos dizer, esse lançamento, e você disse aqui, hoje eu achei que eu deveria lançar porque tem muito a ver com questões éticas contemporâneas. Mas é justamente para lidar com essa questão do malandro, qual é o limite do malandro, até onde o malandro vai. Né? Eu achei que seria bom refletir na nossa sociedade, onde tem tantos malandros no poder e brigando para chegar no poder, e cai um e o outro também vai ser... Tem a ver um pouco com a nossa sociedade, como...
mas eles atingem o poder, né? Eles são antiéticos ao extremo, atingem o poder e ficam lá até cair. É mais ou menos parecido, é como se o Morro da Rocinha fosse uma metáfora de Brasília, né? Fica um líder do tráfico, aí até ser morto, e entra outro líder do tráfico que vai fazer a mesma coisa. É meio infinito. É interessante, mas a ética é uma opção individual também, né? A pessoa pode ser ética ou não. Mesmo estando em Brasília, mesmo estando no meio do tráfico da Rocinha, ela pode dizer, não, daqui eu não passo. Essa é uma escolha pessoal. Pois, não é exatamente ético aquilo que ele faz, né? Aquilo é um golpe mesmo, ele faz golpes mesmo. Mas o Malazarte, acho que ele não é ético. O que eu tentei fazer, ele não ser, que palavra, não ser escroto. Né? Ele tem um ponto que dentro da malandragem, dentro da a ética meio difusa, meio variável dele, certas coisas ele não faz. Ele tinha essa desculpa para poder ser livre. O dinheiro para a liberdade. Era o quê? Não é uma situação como ela é um imaginário medieval europeu, provavelmente chegou a gente pelos portugueses, deve ter sido esse o caminho, mas eu acho mais interessante do Pedro Malazartes é a apropriação que nós fizemos do Pedro Malazartes, a leitura que foi feita do Pedro Malazartes, que é muito clara no Mazzaropi, em todos os filmes do Mazzaropi. Essa maneira assim, olha, eu vou fingir que eu estou fazendo uma coisa e estou fazendo outra, tá certo? Então, agora eu estou fazendo essa outra coisa em nome da minha sobrevivência e tudo. Então, eu acho que essa questão, que eu acho que está clara até no filme, né? Eu acho que tem esse jogo de você... É uma forma de você encontra para sobreviver, tá certo? De você trabalhar nesse limite que te permitem, né? Nesse limite, e realmente, ele não quer ser patrão. Ele não quer ser patrão. Só uma coisinha. Aquilo que a Cecília comentou, e você, o psiquiatra, né? É que interessante como a gente pode também ficar aprisionado pela medicina contemporânea, pela ciência, pela tecnologia, tecnocracia, etc. Né? Quer dizer, nós vamos ter que humanizar e driblar, né? Isso que o desenvolvimento pode nos provocar, né? Um aprisionamento, que parece aparentemente bom, e mesmo isso de ficar sempre jovem, mas também isso tem que ser driblado. Senão a gente fica um Frankenstein quando faz muita plástica. Né? E em relação à imortalidade, o que eu acho que também está no conto do filme, é que a morte quer que o Malazarte ocupe seu lugar o tempo inteiro. Mas, no final, o Malazarte se transforma em imortal. Né? Quando ele joga aquela vela e a vela risca o céu, é como se ele tivesse virado um cometa. Tanto que a gente, hoje em dia, fala do Malazarte. O Malazarte se imortalizou. Né? Ele engana a morte, conseguindo suplantar o que a morte queria que ele... Ele não aceita a prisão que a morte quer impor ele, mas ele consegue a imortalidade. E sem virar vampiro. Mas aí é o próximo filme, calma. Olá, meu nome é Eduardo. Voltando à questão aí mantendo a questão do próximo filme, eu queria falar um pouco sobre mercado, queria ouvir, né? Mercado. Quando a gente compara em termos estéticos com a fase Ariano Suassuna, lá, com o João Grilo, a gente, não só aquele filme, mas alguns outros da Globo Filmes, tinham uma estética parecida, onde a narrativa era muito densa, eram
milhares de causos baseados em texto, e as pessoas falavam muito. Quando a gente compara o seu filme com aqueles filmes, o seu filme tem menos causos, eles são alongados, não existe um debate, um diálogo, uma esgrima com as palavras entre os personagens. Então, uma questão é, essa diferença estética foi considerada, foi uma preocupação, fugir daquilo, criar uma coisa nova? E, aproveitando, uma segunda questão sobre os efeitos especiais, isso também foi, o Malas Artes foi uma ferramenta que foi utilizada para dar vazão aos efeitos especiais, como se vamos buscar aqui no Brasil um herói brasileiro que seria o equivalente ao Senhor dos Anéis, ao Homem da Múmia, sei lá quem, toda aquela mitologia cinematográfica que a gente está acostumado a ver e que faz uso de muitos efeitos especiais. Então, a pergunta que ficou complicada é, o Malas Artes foi eleito e deu oportunidade para esse seu projeto de 30 anos em função dos efeitos especiais, e junto com isso, o que são esses efeitos especiais? É uma estrutura da O2 Filmes que foi crescendo, crescendo, e chegou a ponto de virar um longa-metragem? O projeto nasceu nos anos 80, então não tinha efeitos especiais naquela época, né? Quando eu escrevi a primeira versão, era uma versão curta de meia hora para a TV. Esse foi o projeto inicial, que já tinha esse embate do Malas Artes com a morte, girando a cama. É tal coisa do Stephen King, de achar a cena para depois voltar. Então, essa é a cena onde estruturou toda a história. E eu ia fazendo um fundo preto com velas em cima de prateleiras. Porque o conto é que me interessava, né? A história em si é que me interessava. Quando chegou agora em 15, a gente elegeu fazer esse filme, os efeitos especiais se apresentaram. Falaram, é possível fazer não mais com prateleiras no fundo preto. E aí a gente foi atrás de ir o mais longe possível nesse caminho. Mas tentando ser brasileiro, não fiquei olhando muito para o Senhor dos Anéis. Primeiro porque eu acho que eles estão muito na frente, eu acho que eu estou muito feliz com o resultado, mas eu acho que eles têm 10 anos ou 20 anos a mais de estrutura e 200 milhões de dólares a mais de orçamento do que a gente. Então, eles fazem o que quiser. A gente fez o que a gente conseguiu fazer. Eu acho que está muito digno o resultado, estou muito feliz. E tem muita gente falando, não, se equipara, é o Senhor dos Anéis brasileiro. Para mim é um grande elogio fazer isso com $1 milhão quando eles gastam 200. É mais ou menos essa a comparação do custo de efeitos especiais aqui e lá. Mas eu me apoio muito no que a Cássia disse, quer dizer, não são efeitos especiais para fazer explosões, são efeitos especiais para mostrar velas que simbolizam vidas num vale encantado, sem nenhuma explosão. É um outro tipo de cinematografia que está por trás, né? E, portanto, não quis me distanciar, ou nem lembrei do Senhor dos Anéis quando estava fazendo. Do mesmo jeito que não me lembrei, claro que eu tenho na cabeça o Auto Compadecido e aquela velocidade dos diálogos do Galahad, acho que é uma característica do Galahad mesmo, não tem um segundo sem fala. E eu prefiro um tipo de cinema que tem muito menos fala e mais cenas, né? Eu prefiro o cinema sem a fala. Para mim, o diálogo é um acessório para a linguagem cinematográfica visual e da cena em si. Eu acho que a cena em si é que tem que contar a história e não se apoiar tanto nos diálogos. Mas, claro que o diálogo é uma coisa muito rica, muito importante. Mas é bom que você coloca, são dois exemplos que estão presentes. De um lado, o cinema do Galahad, de outro lado, o cinema do Peter Jackson, lá com O Senhor dos Anéis.
mas nenhum dos dois é minha influência, nenhum dos dois é minha referência para fazer esse trabalho. Não tenho. Concreto assim, não. Eu queria, não sei, provocar um pouquinho. Eu acho que, eu não sei se você tem um feedback de como o seu filme chegou no Brasil, como chegou nos diferentes lugares do Brasil. Mas a mim me cai muito parecida ao que o nome dele aqui, eu esqueci seu nome, Evandro. Parece que cai um pouco no imaginário brasileiro. O brasileiro se identifica com o Malazarte, mas com esse sobrevivente. Uma outra história que eu lembro da minha mãe contar é que o Malazarte trabalhava e ganhava muito pouca comida, e era feijão e farinha. Então, ele comia mais feijão e sobrava farinha. Aí ele falava, olha, vocês me deram muito pouco feijão, preciso mais feijão para comer com a farinha. Aí vinha feijão, ele comia mais farinha, deixava muito feijão. Um jeito de ter alimento para dar conta da jornada de trabalho, né? Realmente não havia uma ideia de prejudicar o senhor, mas também não ser lesado. E eu tenho a impressão que é um patrimônio brasileiro, sei lá de onde vem, mas hoje é muito nosso. E o seu filme, sinto muito, saiu já da sua mão e caiu no gosto. Vai ter que fazer outro. Legal. Só para dar uma informação em relação a isso, a como ele vai chegar no público, né? Ele passou nos cinemas e tal, fez 110 mil pessoas. Não é muito bom, não estou muito feliz com esse resultado, mas é bastante gente. 110 mil pessoas é bastante gente. Mas ele vai virar série na TV Globo e vai passar agora no que eles dizem que é o melhor horário do ano, que é entre o Natal e o Réveillon, 3 dias, ele vai ser dividido em 3 episódios, colado na novela, então é o horário mais nobre do ano da Rede Globo. Com o que eu acho divertido que vai acontecer é que vai ter 17 minutos inéditos que não estão no filme, que estavam no roteiro, que eu filmei e que eu achei que ficou muito longo no filme, e o filme precisava ter uma dinâmica de assistir de uma vez só, acho que 110, 100 minutos. Vão ter que assistir, porque o que entra de novo é um caso do Malazarte. Não tem nada a mais da morte e tal, é só um caso, ele dá um grande golpe nesses 15 minutos a mais que vão aparecer. E aí são 20 milhões de pessoas que vêm, né? Quando passa. Só retomando 2 pontos sobre o filme do Guel Arraes, acho que é um filme de 97, né? São 20 anos. Eu acho que eu gosto do filme, mas eu acho que o Guel, acho que o Guel adota um caminho de uma infinidade de situações cômicas. Então tanto o João Grilo, que é interpretado pelo Matheus Nastergalli, quanto esqueci o nome do o Celton Mello, mas é o Chicó. Eles, enfim, eles exercem um humor muito ligeiro, né? Um humor muito e eu acho que o Paulo ele adota um estilo de fábula, assim. Acho que o filme tem momentos engraçados, mas não é essa a pegada principal. Então, eu acho que ainda bem que o nosso cinema tem tido oportunidade para interpretar esse mito do Malazarte de formas tão distintas, né? Eu acho que isso, de certa forma, enfim, a gente tem muita coisa para reclamar, mas eu acho que é um privilégio poder levar ao cinema esse personagem de maneiras tão diferentes. E comentando que
o Evandro falou, eu queria dizer com todo respeito que eu discordo da sua avaliação, porque eu acho que dizer que o Malas Artes é uma reação à opressão da sociedade é uma forma de empobrecer o personagem. Ele tem vida própria, ele tem individualidade. Eu acho que, evidentemente, ele está... Enfim, existe uma situação social que que lhe impõe um comportamento, ele precisa escapar daquilo. Mas existe uma complexidade que vai além disso. Eu fico pensando naquela cena depois que o povo, as pessoas derrubam a carroça dele, e ele está subindo junto com um amigo e com a namorada, e ele fala, olha, eu fui do céu para o inferno em segundos. Isso é uma coisa assim. É uma reflexão de um personagem que enfim, ele está pensando sobre está refletindo sobre as circunstâncias. Eu acho que e eu acho também que se a gente restringir o Malas Artes como uma reação enfim, uma reação dessa sociedade opressiva, ele, ao derrotar o patrão, ao derrotar o fazendeiro, o passo seguinte, mais previsível, seria que ele assumisse essa condição, e ele não assume, ele preserva a liberdade e vai para outro lugar. Então, enfim, o texto do Roberto da Mata é longo e aborda várias particularidades, mas ele contempla esses dois aspectos. Ele contempla o Malas Artes, que é uma figura nesse contexto social, uma figura respondendo a essa precariedade na qual ele está preso, mas também um personagem com uma individualidade muito rica, que ele nos surpreende o tempo todo. Assim. Então, ele está... a engrenagem social faz parte do modo de ser, mas ele as motivações dele vão além disso. Rapidamente, eu acho que a riqueza da arte é essa, as várias interpretações, né? E me ocorreu Charlie Chaplin, né? O personagem, o vagabundo, né? Me ocorreu o filme que eu também passei muito para os meus alunos, O Garoto, em que o personagem cria uma criança, né? Que ele encontra abandonado na rua, e por motivos de sobrevivência, aí nesse caso fica bem claro, ele também aplica golpes. Ele ensina o garoto a jogar uma pedra na janela, né, para que o vagabundo aparecesse oferecendo o serviço de vidraceiro. Né? É um golpe, a questão ética também está envolvida, quer dizer, é um tema universal, né? É um tema que percorre a história, acho que da humanidade mesmo, né?
Só queria comentar isso. Na verdade, eu queria colocar uma outra questão, fazer uma pergunta para vocês, psiquiatras, psicólogos, que eu nunca vi ninguém comentar a questão de que a figura da morte ela tem duas personalidades. Ela tem um debate consigo próprio, né? Um pessimista que acha que vai dar tudo errado e o outro otimista que acha que vai dar tudo certo. Ninguém nunca comentou isso e eu queria ouvir a opinião de vocês. Será que vocês percebem isso enquanto ligado à própria figura da morte? Ou seja, a morte é uma coisa dissociada e a vida é uma coisa mais unificada? Faz sentido isso para psicólogos? Não? Cecília responde. Segundo Freud, a morte antecede a vida. A morte vem antes da vida, não é? A vida que veio perturbar a morte. Isso está no além do princípio do prazer, não é? Mas se você encarar e aí vem a vida que põe um pouco de ordem no caos, mas se não tiver morte também não se desorganiza e só a vida se organiza. Talvez esses princípios, digamos, sejam os princípios que reinam a vida e a morte. Não sei se eu te respondo. Bom, ninguém tem uma resposta. É muita pretensão ter uma resposta, não. Eu acho que a gente só pode pensar. Outro autor que também falava disso o que é a vida? É o tempo do nascimento, que vai do nascimento até a morte. Esse é o tempo da vida, né? Quer dizer, é esse o tempo que ele dá como limite. Mas eu queria enganchar ainda um pouquinho, eu não sei se daí eu estaria saindo da sua questão, mas eu acho que está dentro. Nas diversas interpretações, não me parecem tão opostas o que o Evandro falou, o que o Haddad falou, porque vem junto, e me parece assim. Na verdade, eu acho que é o processo criativo que vem da liberdade, e me parece que a liberdade é que é a coisa mais movedora em tudo isso. Não é? A liberdade de você poder criar. Né? E aí, diante dos impasses, e isso a gente vê muito em análise, né? Quer dizer, análise, o trabalho que você vai fazendo, diante dos impasses, das dificuldades, como é que você vai sair? Quer dizer, como é que você vai criar? Como é que você vai artimanhar? Não é? Como é que você vai engendrar? Como é que você vai enganar o impasse? Não é? Então, é essa liberdade interna, psíquica, que eu acho que nós todos procuramos. Né? E eu vi muito, e isso me pareceu muito claro no finalzinho que eu vi, exatamente no jogo todo, no final da morte, quer dizer, todos aqueles efeitos especiais, eles dão muito uma ideia de liberdade. Então, é muito impressionante isso, é uma coisa muito forte que é passada. Mas é um movimento, é uma amplitude, e é um jogo, os efeitos cênicos são excelentes nesse sentido, de te fazer livre, né? E de você ter que ter, durante a vida, uma coisa que um outro psicanalista dizia, que era Ferenczi, que dizia assim, você tem que ter onipotência. E você aprende o tempo inteiro que você não tem que ter onipotência. Né? E, justamente, a onipotência ela tem que estar presente, só que você vai ter que saber usar essa onipotência devidamente. Mas, se você não tem onipotência, você jamais vai ser um otimista. Só que você não pode ter em excesso, porque você tem que também artimanhar com a sua onipotência. Né? Gente, eu acho que eu vou... passamos da hora, a conversa foi muito boa. Até lamento que tenha vindo pouca gente, mas acho que o cinema brasileiro, infelizmente, acaba não atraindo tantas pessoas. Talvez as pessoas não tivessem noção da qualidade e do interesse do filme. Mas eu vou ter que interromper. Mas a conversa foi muito boa. Agradeço a todos, aqui da mesa e aí da plateia, porque estava muito legal.
Obrigada, gente.